Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo de Tarso ou São Paulo, foi um dos mais influentes escritores, teólogos e pregadores do cristianismo. Suas obras compõem parte significativa do Novo Testamento. Ele desempenhou um papel fundamental como preeminente apóstolo do cristianismo. Nascido por volta de 5 da Era Comum em Tarso, na Cilícia que fazia parte do Império Romano, Saulo inicialmente perseguia os primeiros discípulos de Jesus na região de Jerusalém. Ele era um fariseu fervoroso que acreditava que os cristãos ameaçavam a lei judaica. Saulo pertencia à tribo de Benjamim, um detalhe do qual ele se orgulhava. Livro de Filipenses, capítulo 3. Sua família era formada por cidadãos romanos, um privilégio que desempenhou um papel fundamental mais tarde em sua vida. Atos 20. Sua educação foi impregnada de costumes judaicos. Embora tenha crescido em uma cidade helenística, ele aderiu à lei judaica tradicional. Essa dualidade entre cultura e direito expôs Saulo a uma gama diversificada de filosofia. Saulo foi enviado a Jerusalém para estudar, onde teve a oportunidade de aprender com o famoso Rabino Gamaliel, uma figura respeitada na história judaica. Sua formação estava enraizada nas tradições farisaicas, conhecidas por sua estrita adesão à lei mosaica. Saulo não era apenas um estudante diligente, mas também exibia um zelo extraordinário por suas tradições ancestrais. Talvez o aspecto mais notável da vida pré-conversão de Saulo seja o seu papel na perseguição dos primeiros cristãos. Em seu fervor para defender a lei judaica, ele via o cristianismo como uma seita perigosa que ameaçava os costumes e a lei. Durante uma viagem entre Jerusalém e Damasco, Saulo teve uma visão de Jesus envolto numa grande luz. Ele ficou cego. O encontro com Jesus ocorreu de repente. Uma luz brilhante, vinda do céu, envolveu Saulo, e ele caiu ao chão. Nesse momento, Saulo ouviu a voz de Jesus perguntando: Saulo, por que estás perseguindo os santos? Saulo, atordoado e com medo, perguntou a Jesus o que deveria fazer. O Salvador lhe disse que deveria ir a Damasco. Após a conversão de Saulo na estrada para Damasco, ele ficou cego e foi deixado à mercê dos seguidores de Cristo. Ananias foi a segunda parada do Senhor em Damasco naquele dia. O Senhor instruiu Ananias a ir à rua chamada Direita, e perguntar na casa de Judas, por alguém chamado Saulo, de Tarso, pois Saulo estava orando. Ananias, inicialmente relutante, sabia dos males que Saulo havia feito aos santos em Jerusalém. Após sua conversão a Cristo no caminho de Damasco, Saulo continuou sendo designado no texto bíblico pelo seu nome, Saulo. No entanto, a partir do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, o nome Paulo é predominantemente empregado. Paulo escreveu 13 epístolas ou cartas no Novo Testamento, embora a autoria de 7 delas seja contestada por estudiosos modernos. Sua interpretação de que a salvação é baseada na fé e não nas obras da lei influenciou fortemente a doutrina cristã. Essa ênfase na fé é evidente em passagens como Romanos capítulo 3, versículo 28. Suas atividades missionárias e obras transformaram as crenças religiosas e a filosofia em toda a região da bacia do Mediterrâneo. Paulo de Tarso deixou um legado duradouro, formando comunidades dominadas por grupos gentios, que adoravam o Deus de Israel, aderiam ao código moral judaico, mas abandonavam os rituais e as obrigações alimentares da lei mosaica, com base nos ensinamentos de Paulo. O martírio de Paulo, também conhecido como São Paulo, é um evento significativo na história cristã. Segundo a tradição e os registros antigos, Paulo sofreu martírio durante a perseguição de Nero, muito provavelmente em 67 da Era Comum. Paulo era um cidadão romano, o que influenciou o modo como ele foi executado. Em vez de ser flagelado, crucificado ou submetido a torturas terríveis, como muitos cristãos, ele foi decapitado. A transformação de Saulo em Paulo é um lembrete poderoso de como a fé pode mudar radicalmente uma vida e direcioná-la para um propósito maior. Olá, bem-vindos ao canal Sabedoria dos Mestres. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no nosso canal,